Gente, questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva na nossa plataforma no YouTube. Questionamentos em debate, professor Reinaldo Costa. Aqui nós trazemos temas relevantes, temas ligados à história, à filosofia, à sociologia, à política, à economia e temas atuais. Se você gosta, só se inscrever e apertar o sininho das notificações, que você vai estar recebendo conteúdos novos toda semana. Beleza? Gente, estamos apenas iniciando o ano 2025. Esse é o segundo vídeo do ano, né? Então, a gente vai começar o nosso conteúdo de hoje com a seguinte pergunta. Vocês sabiam que Goianésia do Pará, o município no qual eu resido, assim como os municípios adjacentes, o município do sul e sudeste paraense, todos eles já estiveram conectados indiretamente, alguns direto e outros indiretamente, aos grandes centros da economia global? Pois é, já estivemos. E alguns continuam conectados aos grandes centros da economia global. Então, essa análise, esse conteúdo de hoje, nós vamos trazer uma reflexão sobre isso. Bem, como eu falei para vocês, Goianésia do Pará e os municípios adjacentes do sul e sudeste paraense, todos eles estiveram conectados aos grandes centros da economia global através de uma atividade importante, a produção de carvão. Outrora, né, um passado não tão passado assim, um passado recente, antes dessa atividade da produção de carvão mineral, nós tivemos a produção da madeira, da produção, e alguns municípios exportavam essa madeira para o sudeste, para a Ásia, né? Exportava, por exemplo, para a Ásia principalmente, e para os mercados europeus. Inclusive, algumas madeiras, não todas as madeiras de lei cerradas, elas passavam por um processo onde a fiscalização era pouco, né? E não havia grandes exigências. Estou falando da época, né? Dos anos 90, anos 80 e 90, até início dos anos 2000, essa atividade da produção da madeira, os mercados consumiam, né? Grande parte do consumo era interno, lógico, as regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil, mas existia uma demanda no mercado externo também. Beleza? Mas o nosso cerne da nossa análise hoje vai estar focado na questão da produção do carvão. Bem, que carvão é esse? É o carvão mineral. Por que é importante salientar isso? Porque existem dois tipos de carvão, o carvão mineral e o carvão vegetal. No nosso caso aqui é o carvão vegetal, tá, gente? Carvão vegetal. É o carvão produzido a partir da biomassa da madeira. Beleza. Então, o que tem a ver, Reinaldo, no caso, com a produção de carvão de Goianésia do Pará, dos municípios adjacentes do sul e sudeste paraense, com a questão dos grandes centros do mercado mundial, né? Ou seja, do mercado global? Bem, toda a demanda, teve um período aqui na região sul e sudeste paraense, principalmente na região sudeste, no qual Goianésia faz parte, que grande parte das atividades econômicas se centrava em torno da produção de carvão vegetal. Beleza? E esse carvão vegetal tinha um destino, que era as siderúrgicas, o DIM, Distrito Industrial de Marabá, que era em torno, um auge, produzindo cerca de 13 siderúrgicas, produzindo ferro-gusa, certo? Trabalhando dia e noite, produzindo ferro-gusa. Então, absorvia toda essa demanda. Lógico que tem o município de Açailândia também, que tem um número considerável de indústrias siderúrgicas. Estou falando do período áureo, né? Que absorvia também esse carvão. Mas aqui na região sul e sudeste paraense, toda a demanda, ou seja, toda a produção tinha um destino que era o Distrito Industrial de Marabá, cujas siderúrgicas absorviam toda essa produção. Bem, tivemos um boom quer dizer, uma explosão, né? Da demanda para as commodities. As commodities, gente, é matéria-prima, tá? Então, o petróleo, o carvão mineral, etc., os grãos, todos eles são commodities, tá? Então, no nosso caso aqui, nós levávamos, o caso de Goianésia, assim como o município adjacente, que eu já falei, levava só a produção de carvão vegetal para o Distrito Industrial de Marabá. Chegando lá, esse produto, eles tinham como função, primeiro, aquecer os fornos. Segundo, era usado também como matéria-prima para produzir o tão chamado ferro-gusa, que é matéria-prima para se produzir o aço. Beleza? Então, olha a importância,
dos municípios de Goianésia, assim como os municípios do Sudeste Paraense. Eles tinham esse objetivo. A produção tinha como função atender a demanda por carvão vegetal das siderúrgicas em Marabá. Então, por isso que eu abri o vídeo falando que Goianésia, como o município do Sudeste Paraense, tinha essa função. Estavam conectados aos grandes centros da economia global. Por quê? Porque a produção de ferro-gusa, que é a matéria-prima do aço, tinha como destino o mercado americano, o mercado norte-americano e o mercado chinês. Os grandes centros que absorviam a produção de ferro-gusa. Certo? E durante um bom tempo, o boom das commodities durou cerca de 14 anos. A crescente aumento das commodities, que foi do ano 2000 a 2014. Nós tivemos a crise de 2008, certo? Que afetou profundamente a produção, não só a produção de carvão, mas afetou a produção de ferro-gusa. Vamos entender um pouco esse contexto. Como eu falei para vocês, a siderúrgica de Marabá produziu um ferro-gusa, que é a matéria-prima do aço. Esse ferro-gusa, ele tinha como principal centro que absorvia essa produção o mercado norte-americano. Quem absorvia esse produto era as indústrias automobilísticas e a indústria da construção civil. Enfim, gente, é importante salientar que tudo que é produzido na economia global dos dias de hoje, quase tudo, somente no que tange a questão da infraestrutura, absorve aço. Para fazer uma ponte tem que ter aço, para fazer um prédio tem que ter aço, para fazer carros tem que ter aço, principalmente a indústria automobilística. Então, se você observar, analisar, tudo basicamente absorve e leva aço. A matéria-prima que eu falei para vocês, para se fazer o aço, é o ferro-gusa. Então, entenderam o meu raciocínio, né? Então, nós tínhamos esse compromisso de produzir para o mercado externo. A crise de 2008, não somente, tá, gente? Eu estou falando da crise mundial de 2008, foi a crise imobiliária, afetou profundamente a produção do ferro-gusa e uma reação em cadeia afetou drasticamente a produção de carvão vegetal nesses municípios que produziam. E que era importante essa atividade, porque gerava uma movimentação econômica dentro desses municípios. Inclusive, parte das atividades econômicas, durante um período, girava em torno dessa economia, dessa atividade. E essa atividade, ela sucumbiu, motivo pelo qual eu já citei aqui, a crise de 2008. Mas não foi só a crise de 2008 que afetou as siderúrgicas, logo as siderúrgicas, fechando, deixaram de comprar o carvão vegetal desses municípios. Entenderam? Então a crise de 2008 ela foi um vilão. Mas ela por si só não explica. Só isso não explica a crise do setor guzeiro, né? Do setor siderúrgico. Então, se não foi só a crise, quais são outros fatores importantes? É importante salientar que, além disso, da crise de 2008, teve também, gente, nós temos vamos lá, vamos entender isso. Falei da crise de 2008, qual outro fator também importante que levaram à crise do setor guzeiro em Marabá e, consequentemente, a deteriorização da atividade da produção de carvão no município do Sudeste Paraense. O principal monopólio, quem detém o monopólio da exploração mineral é a Companhia Vale do Rio Doce. Então, o que aconteceu? A Vale do Rio Doce ela não estava ela nunca esteve interessada na produção de ferro-gusa, porque ela é uma mineradora. Então, sendo uma mineradora, qual é a função dela apenas? Qual era o papel dela? Apenas explorar o minério de ferro, retirar o minério de ferro, explorar e exportar para o mercado que absorvia esse minério, que é, no caso, o mercado asiático e o mercado norte-americano. Então, o que aconteceu? Eu falei para vocês do boom das commodities. Em 2010 a 2014, nós tivemos esse período de aumento significativo do petróleo, do gás, do petróleo, do minério de ferro e tudo mais. Então, o que a Vale fazia? Ela repassava esse aumento do minério de ferro para o setor guzeiro. Quem ofertava cerca de 80% a 90% do minério de ferro para as guzeiras trabalharem era a Vale, porque eu já falei para vocês, aqui no Brasil existe esse monopólio da Vale, basicamente. Então, com o boom das commodities, e a Vale nunca houve interesse de fomentar essa atividade. Pelo contrário, ela repassava o aumento para as guzeiras.
Foi o segundo fator. Então, o ferro-gusa, assim como o minério de ferro que estava tendo alta constante, não tiveram essa alta. Então foi um prejuízo. Então as guseiras continuaram abertas, as indústrias siderúrgicas, até um determinado momento. Teve um momento que elas não aguentaram mais, porque os preços que estavam acontecendo foram repassados. A Vale repassava para o seu produto, ela continuava vendendo, mas ela repassava o aumento do minério de ferro para as indústrias siderúrgicas. Então teve a crise mundial, que basicamente afetou diretamente a questão do ferro-gusa, da oferta, da venda, da comercialização do ferro-gusa no mercado externo. Teve o segundo fator, que é o boom das commodities, que eram repassados os preços. E teve um outro fator importante também, gente. Terceiro, tá? Pela ordem. A pressão sobre a fiscalização dos órgãos competentes, dos órgãos do Estado brasileiro, dos governos, né, principalmente do governo do Estado do Pará, com relação ao meio ambiente. Essa questão ambiental também foi um fator importante, determinante, para que as guseiras acabassem de enterrar de vez a atividade guseira no Distrito Industrial de Marabá. Certo? Por quê? Porque quando as indústrias começaram a produzir, elas tinham um compromisso de produzir a sua biomassa, ou seja, criar uma área de replantio, no caso de eucalipto, né, que é o que se vê naturalmente, e a partir daí produzir carvão a partir da sua própria biomassa. Então foi dado um prazo para essas guseiras. Só que as guseiras, isso tem preço, aumenta o custo da produção. Então era mais interessante para as guseiras comprar o carvão de clandestino, vamos dizer assim, né? Então os trabalhadores, de modo geral, que tinham suas terras, alugavam, os fazendeiros que tinham suas terras também, as serrarias que produziam também. É interessante comprar esses rejeitos, né, vamos dizer assim, produzir carvão e vender para as siderúrgicas, do que para as próprias siderúrgicas criar seu espaço, né, de replantio, de processo todinho para poder desenvolver a sua atividade. Então, aí nós sabemos que a questão ambiental, há uma pressão internacional em cima disso, certo? Quanto que a atividade carvoeira no sudeste, sul e sudeste paraense estava apenas nos rejeitos de serraria, que teve um período que era mais ou menos isso, basicamente não se via problema nisso. Mas quando as serrarias fecharam e houve uma valorização do carvão, e para continuar produzindo, o setor carvoeiro enveredou-se em produzir a partir de mata nativa. Aí foi o erro. Um dos erros, eu falei, terceiro fator, né? Tem essa questão da questão da ecológica, questão da biomassa. Foi dado um prazo para as guseiras se estabelecerem com seus espaços de produção, mas não foi feito, porque era muito mais em conta comprar o carvão vegetal produzido pelos pequenos produtores, ou os grandes produtores de carvão. Certo? Então isso sucumbiu também, devido a operações do governo, com o IBAMA, com os órgãos ambientais, a pressão internacional. Nós sabemos que tem um fundo amazônico, que os países desenvolvidos depositam bilhões de reais nesse fundo para que haja uma fiscalização e uma sustentabilidade, que é tema de outro tema, que é tema para um outro conteúdo nosso. Certo? Então, gente, nossa reflexão de hoje, em resumo, é que Goianésia do Pará, assim como o município sul-sudeste paraense, todos eles tiveram, direto ou indiretamente, integrados aos grandes centros da economia global. E as pessoas que residem aqui, nos municípios adjacentes, de Goianésia e sul-sudeste paraense, poucas pessoas questionam isso, ou têm uma certa reflexão com relação a esse tema, com relação a isso que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Porque as pessoas, enfim, elas, devido à correria do dia a dia, a luta pela sobrevivência, a grande parte da população ser pouco escolarizada, pouco se fala nisso. Mas nós temos essa relevância tivemos essa relevância dentro do mercado global. E alguns municípios continuam com essa ligação direta, uma ligação direta com os grandes centros da economia global, como por exemplo Paraupebas, Canaã dos Carajás. Beleza? Por quê? Porque lá existe a empresa Vale do Rio Doce, que trabalha com a exploração de minério de ferro, e que ela tem uma ligação direta com o mercado asiático, o mercado chinês. Entendeu? Então nós não estamos aqui, gente, nós somos amazônidas, mas os municípios aqui eles são relevantes. Como eu falei para vocês, o mercado ele está integrado e a Amazônia
Por sua vez, nós estamos na região amazônica, estamos conectados a esses grandes centros da economia global. Estivemos e alguns destinos continuam ainda. Breu Branco, por exemplo, tem uma indústria metalúrgica, né, que produz silício, né? Então, silício em todos os países eletrônicos leva silício. Carros, celulares, aparelhos eletrônicos, satélites, tudo. Então, nós temos aqui uma empresa canadense que produz, né, a Dalcor, produz silício metálico e vai para o mundo inteiro, principalmente as empresas de informática, né, as grandes, que são os principais consumidores, as empresas de eletroeletrônicos, né, como a Samsung, né, as empresas que trabalham no setor, as grandes empresas transnacionais. Beleza, gente? Espero ter contribuído. Eu acho que eu contribuí com uma reflexão, fazendo um contraponto do local para o global, do global para o local, né? Que isso é difícil, fazer esse contraponto. E eu tentei trazer para vocês hoje esse tipo de análise, esse tipo de conteúdo, beleza? Então, fica aqui meu abraço e até o nosso próximo conteúdo, tá?